Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meus queridos irmãos, principalmente as mulheres, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Pessoal, neste vídeo vocês vão acompanhar o testemunho dessa jovem que vocês estão presenciando do meu lado. As mulheres, acompanhem esse vídeo até o final. Vocês vão ficar chocadas com a revelação dessa jovem. Ela foi arrebatada em espírito, foi conduzida, levada ao inferno, e lá ela presenciou a perdição de muitos por causa da vaidade. E vocês não têm noção, queridas irmãs, o que vai levar muitas mulheres para o inferno. E eu peço também encarecidamente aos homens que assistam também esse vídeo, aos homens que são casados, que têm filhas, sobrinhas, preste atenção nesse conteúdo, gente, porque o inferno vai estar cheio de pessoas que estão colocando a vaidade em primeiro lugar nas suas vidas. Gente, esse vídeo aqui é muito sério, é um conteúdo que é para abrir os nossos olhos. Acompanhe esse vídeo até o final, está muito arrepiante. Esta jovenzinha, essa irmã, ela presenciou algo chocante que mudou a vida dela. E ela passa um alerta, traz para nós um alerta muito forte, para nos convencer de que a vaidade vai ser a destruição de muitas pessoas. Então, meus irmãos, peço a vocês que garrem nesse vídeo, acompanhem até o final, tá impactante. Depois da visão dela, meus irmãos, nós vamos ler aqui 3 versículos bíblicos que falam sobre a vaidade. O que Deus deixou de exemplo dentro da palavra dele, o que a vaidade faz conosco e para onde ela vai nos levar. Gente, é arrepiante. Então, pessoal, sem mais delongas, acompanhe agora o relato dessa jovem, porque está arrepiante demais. 2018, né, eu tive uma experiência de arrebatamento e eu estava ali namorando ainda, né, e eu estava indo para a igreja buscando ao Senhor, né, todo dia, eu pegava todo dia e ia para a igreja, porque as coisas começaram a ficar apertadas para mim. Eu começava a ouvir vozes, vultos dentro de casa, eu via as vozes dos demônios, eu via demônios, né? E uma pessoa que não cria isso, foi muito difícil para mim, porque desde criança eu já era muito medrosa, né? E então eu sempre vi uma mulher descabelada, de vermelho, sabe, que pegava no meu pé. E toda vez que eu ia no banheiro, eu conversava com uma mulher que se chamava Matilde. Não sei quem era, mas eu coloquei nome nessa pessoa. Então eu conversava muito sozinha, sabe? E essas coisas hoje, quando eu olho, tem uma coisa por trás, sabe? Mas antes eu não tinha convencimento, a minha casa não servia a Jesus. Então, quando eu estava passando por esse processo de libertação, foi muito difícil para mim. Eu não conseguia dormir de jeito maneira. Eu tentava dormir e os demônios vinham e me enforcavam, sabe? Tentavam me matar enforcada. Nesse dia, eu estava com o meu esposo, que era ainda namorado. Nós não éramos casados ainda. E ali, eu comecei a passar mal. Eu comecei a ter muita falta de ar. Toda vez que eu sentia essa falta de ar, eu manifestava, sabe? Eu desmaiava, eu tinha muitos problemas de desmaio e de falta de ar, né? Desde quando eu morava na roça, eu tava em 2016 mais ou menos, aí quando eu vim pra cá isso começou a ficar pior, mas isso aí era demônios que faziam isso comigo, sabe? Essa falta de ar, porque eu tinha muita ansiedade, isso gerou depressão dentro de mim. E nesse dia, eu comecei a passar mal, ficar muito tonta. E eu comecei a ficar com as vistas tudo escura. E eu só falava com ele assim, olha, tô passando mal. E pra ele eu tinha desmaiado. Mas só que eu, ali, no meu espírito,
eu estava sentindo o meu corpo, ele fazendo assim, ó, descendo, sabe? Descendo várias vezes. E ali, em espírito, Deus começava a falar comigo assim, que estava me levando num arrebatamento de espírito no inferno. E da terra até o inferno, Deus falava comigo, 7 palmos. Aí descia. E quando eu começava a descer, eu falava para ele assim, olha, eu tô descendo. E eu falava, sabe? E eu escutava ele. Mas ele não estava compreendendo ainda, né? O meu esposo. Aí quando eu desci ali, tinha um anjo do meu lado. E aquele anjo, em todos os arrebatamentos que eu tive, um anjo estava do meu lado. Aí quando eu estava descendo, que quando eu cheguei estava tudo escuro. Quando eu fui ver, andei mais um pouco, e eu falei com o Senhor, misericórdia, onde eu estou? Ali eu comecei a ver vários tronos de demônios. Vários demônios, chefe, sentados ali, né? Vários eram tão grandes. E eu olhava assim para cima, não conseguia ver. Alguns estavam assim, ó, com a cabeça encolhida, sabe? Eram feios, horrendos. E andei mais um pouco. Deus mostrava eu ali no inferno, que eu estava no inferno, por conta das minhas vaidades, por conta de tudo aquilo que eu estava praticando. Às vezes a gente não leva em conta, mas a Bíblia, ela nos fala que o céu existe e que o inferno também. Então, eu estava ali e o Senhor falava comigo assim, filha, para me tirar todas as minhas vaidades, que era os esmalte, que era as maquiagens, as minhas roupas coladas, sensuais, as calças que eu vestia, tudo que eu estava fazendo com o meu corpo, que era para me abandonar o pecado que eu estava fazendo, que eu estava ali no inferno, por conta daquilo. Lá Deus mostrava também, na época dos carnavais, sabe? E que o que eu mais ia era nos carnaval, né? E mostrava as roupas que eu vestia, né? Aqueles enfeites que eu colocava, né? Que hoje em dia as pessoas estão colocando nas crianças, né? Nas escolas, estão nem sabendo, né? Mas aquilo ali tá ali, o salto alto, né? Os perfumes. Então, quando eu comecei vendo tudo aquilo ali, eu comecei a pensar, nossa, realmente, eu já tive muita experiência de que toda vez que eu passava perto de uma pessoa, um homem, né, que tinha perfume, eu sentia desejo, você acredita? E tudo Deus começava a mostrar, começava a me lembrar as coisas que eu fazia de errado, sabe? E eu fiquei pedindo ao Senhor misericórdia, misericórdia, Senhor, me tire daqui. E eu falava pro Lê assim, eu tô no inferno, eu falava com ele, eu tô no inferno. E foi algo assim tão horrível, e que eu só pedi ao Senhor, me dá oportunidade, Pai, de fazer diferente, me dá oportunidade. E ali, depois disso, Deus me mostrava uma veste do qual Ele queria que eu vestisse, sabe? E eu fui e olhei e vi um anjo segurando uma túnica. E essa túnica era branca, sabe? E ele falou que os santos dele se santificam, que os santos dele cobrem o corpo.
Então ali tinha um lago onde várias pessoas ficavam gritando. Pessoas ficaram gritando e eu via pessoas também da minha família lá que pediam, sabe, o braço assim para me ajudar. E foi muito doloroso, mas que quando eu saí de lá, eu falei para essas pessoas também, sabe, que elas estavam lá, né, que elas esperaram se arrepender, né, uns que tinham pecado, né, ali da sua alma, com orgulho, com falta de perdão, né, não conseguia perdoar de jeito nenhum e estava lá no inferno. Então, quando eu voltei desse arrebatamento, que Deus mostrava mais eu lá, sabe? Eu mais, né, no inferno por causa das minhas vaidades. Aí, quando eu voltei, Deus me fez abrir os meus olhos naquele momento para julgar minhas roupas fora, sabe? Aquelas roupas coladas, aqueles short curto, né? Os cropped, a calça, leg, né? Que eu gostava demais desses leg, aonde marca, né? Ali a calcinha da mulher, marca realmente a bunda, né? A frente. E Deus chamou nós para sermos modestas, né? Eu estava no começo de ler a palavra de Deus, né? E eu não tinha muito esse entendimento que eu tinha que vestir na modéstia. Mas ali eu julguei, eu falei, não, eu vou julgar porque eu vi que eu estava desse jeito e que Deus quer que eu jogue fora. Aí eu julguei. Só que aí foi um processo que aí eu fui entendendo, né? Fui entendendo que realmente eu tinha que me santificar, mas eu não compreendi o porquê que eu joguei fora. Mas aí Deus foi me alertando na palavra dele, né? Na confirmação da palavra que nós devemos andar na modéstia, que os sensuais não têm o espírito dele. Então tudo que traz sensualidade não traz ali para nossas vidas edificação, né? Pelo contrário, vai trazer pecado, vai atrair o pecado para o outro, né? Então assim, eu joguei um tanto de salto alto fora meu. Na época eu joguei, sabe, um monte fora mesmo, fiquei com quase nada, assim, salto fiquei, né, fiquei só com rasteirinha mesmo ali. Aí foi um processo, né, tudo na minha vida foi um processo, mas nesse arrebatamento foi tão assim, que eu fiquei lá um monte de tempo, e depois disso, eu comecei a ter mais experiências, né, com os esmaltes, que eu era manicure, né? Eu trabalhava no salão com minha tia, depois eu comecei a trabalhar nas casas das pessoas, né? Eu era cabeleireira também. Então, assim, Deus começou tratando comigo depois desse arrebatamento. Toda vez que eu pintava minha unha, colocava unha em gel ou unha postiça, Deus começou a me mostrar ali unhas, né? Garras de demônios ali, sabe? Eu via nitidamente garras de demônio. Toda mulher, né, que quando passa ali o esmalte, ela vai fazer assim, né? Ela fica desse jeito. Aí eu fui fazer assim, ó. Quando eu fiz assim, eu assustei. E quando eu fui, que realmente os meus olhos se abriram, eu tentei tirar, foi uma dificuldade. E quando eu fui tirar, ali a minha unha estava toda amarela, sabe? Nunca ficou assim. Mas pra me mostrar, sabe? Então, assim, no meu cabelo também. Olha, eu tinha um vício de pintar o cabelo que foi tão difícil que eu paguei um preço. E mesmo Deus falando comigo que não era pra pintar, eu fui depois pintei, sabe? Caí na tentação, pintei. Olha, meu cabelo, perdi quase ele todo. Ele chegou, eu só tinha um fiapinho aqui na frente, sabe? Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu tenho aqui, né, o meu véu. Que o cabelo da mulher é o véu, a palavra do Senhor fala, né? É o véu da mulher. Então, assim, depois que meu cabelo quebrou mesmo, que eu senti ali uma vergonha no espelho, eu falei, perdoa, Senhor. Pensa que foi fácil? Eu passei muitas lutas e sempre pedi Deus perdão. Eu era daquele tipo que pecava e pedia Deus perdão, sabe? Os meus vícios e tudo. Aí todos foi no nível, assim, que Deus permitia mesmo, pra mim aprender, sabe? Então, quando chegou nesse nível, eu senti como se Deus falasse comigo assim, vai esperar perder o quê?
para você me obedecer. Glória a Deus. Então ali eu fui e falei, Senhor, eu entrego o meu cabelo para o Senhor, eu consagro o meu cabelo ao Senhor, eu não vou cortar mais. Eu tinha um vício em cortar as pontinhas do cabelo. Hoje, para a glória de Deus, meu cabelo tá aqui e as pontas dele, olha, nem ligo mais. E olha, vai você, depois que você tira a vaidade, parece que o cabelo fica até melhor, você nem liga, entendeu? O cabelo cresce, eu queria que meu cabelo crescesse, sabe, não crescia. Aí depois, né, tive experiência também com prancha de cabelo, com secador. Tudo que é mentira, Deus me falava que não é dele, é de Satanás. Então imagina um cabelo que é cacheado, você vai e passa ali, né, escova, alisa o cabelo, deixa lisinho, ele até cacheado, né, fica até menor, quando alisa fica grande. Aquilo ali não é de Deus. A palavra do Senhor vai nos falar em Romanos que as pessoas, elas estão mudando a verdade de Cristo em mentira, né? O natural, o uso natural que Deus fez, né? Eles estão mudando as sobrancelhas dele, né? Natural. Hoje eu não faço, para a glória de Deus, né? Antes eu não ficava sem batom, usava batom demais. Eu tinha várias pincers, né? Tinha uma aqui, ó. E por conta disso, na época, né? Eu estava dentro do ônibus e um pastor passou perto de mim e falou comigo assim, olha, posso estar perto de você aqui? Conversou comigo e falou comigo, você tá indo? Eu tô indo pra tal cidade. Aí eu falei assim, tá. Conversou comigo assim, olha, Deus tem uma obra na sua vida, viu? E tem algo que tá te impedindo de receber o Espírito Santo de Deus. Aquele homem foi um profeta de Deus mesmo. Tem algo aí. E na hora começou a queimar aqui, ó, com um pince que eu tinha aqui, sabe? Aí eu falei assim, nossa, senti na hora que era isso. E ele falou, aí eu fui pra tacar a mão assim pra tirar, sem falar com ele, sabe? Porque começou a queimar. Aí ele falou assim, não, calma aí. Não é assim. Não é por violência. Não vai sair assim tão fácil. E realmente, não saiu tão fácil. Eu tinha tirado o piso do umbigo, fui tirando muitas vaidades. A calça ainda não tinha tirado, sabe? Tudo, gente, foi assim, olha. Quando eu recebi o Espírito Santo de Deus, eu estava loira ainda, usava mega hair. Sim, eu tinha essas vaidades ainda, entendeu? Eu ainda pintava a unha, tudo isso. Mas depois que o Espírito Santo foi me dando experiências, foi me mostrando, foi me revelando. Porque só quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, assim, não adianta a gente ir por força, entendeu? Naquele momento ali, eu não tinha recebido o Espírito Santo. Aí eu fui na igreja dele, fui lá. Olha, pensa, fiquei lá em 1 hora de oração de joelho, orando, clamando. E eu pedi a Deus misericórdia que me ajudasse. E ali eu fui e orei ao Senhor Deus, sabe? Orei que me ajudasse mesmo a ser liberta. E naquele dia, para honra e glória do Senhor, eu recebi o Espírito Santo de Deus, sabe? Eu fui sair daqui de Belo Horizonte para uma cidade pequenininha, na igreja pequenininha. E ali eu recebi o Espírito Santo. E eles tentaram arrancar, sabe? Tentaram arrancar de todo jeito. O treino saía, bolinha não rodava, nada. Eu fui clamando o sangue de Jesus. Porque essas coisas, joias, colar, brincos, pulseira, essas coisas são consagradas a demônios, tá? Correntes, isso aí é para Satanás, não é para nós, não. Então, você coloca uma corrente aqui no seu pescoço, você tá acorrentando teu pescoço. No mundo espiritual, isso é muito sério, tá? Muito sério mesmo. Então, tudo isso, Deus me alertou. Eu abandonei o esmalte, eu tinha uma mala de esmalte, de tudo, de unha, eu joguei fora, porque Deus mostrou, não foi ninguém que falou, não. Meu esposo é ali a minha testemunha, né, de tudo isso. Quem vê acha que é loucura, né? A Bíblia fala que quem é os loucos é que despreza, né? Quem é louco é quem despreza a instrução de Deus. Mas o sábio não, o sábio ele entende. Então eu fui ali, depois desse arrebatamento, abandonando o pecado, abandonando todas essas coisas, abandonando a mentira, que eu era uma pessoa muito mentirosa, né? Pra mim, eu já, como se diz, mentia sem ver. Pra mim era verdade, porque o diabo estava na minha vida. Legiões de demônios estavam sobre o meu corpo. Eles me dominavam.
E pela misericórdia do Senhor, não foi fácil. Eu fiquei 1 ano e meio, sabe, em processo de libertação. Pensa aí, eu me manifestava todos os dias dentro da minha casa, corria para o banheiro para me cortar, sabe? Então, assim, Deus, pela sua infinita misericórdia, me deu esse arrebatamento em espírito para me ver que eu estava lá, sabe? O meu arrebatamento foi desse jeito, que eu estava no inferno e que era para me mudar, que senão eu permanecia lá, sabe? Então, se você está se apegado demais com as coisas dessa terra, com as vaidades, em nome de Jesus, que você arranque da sua vida. Tudo isso pertence a um espírito maligno. Você vai achar que é brincadeira o que eu estou falando. Mas o inferno, ele é real. E eu não quero ir para o inferno. Eu não quero que você vá para o inferno. Então tire todas as vaidades da sua vida. Pare de guardar coisas que Deus te mandou jogar fora. Em nome de Jesus Cristo. Pare de apegar a certas coisas aqui. Pare de ficar apegada. Deus, ele é tão bom, que nos dá a chance de fazermos diferente. E hoje eu louvo a Deus por estar servindo a Ele, porque se não fosse isso, eu não sei o que seria de mim. Então eu agradeço a Deus por mais oportunidade, que Deus te abençoe, abençoe sua casa, toda a sua família, e que se você obedecer, toda a sua casa também será luz, toda a sua casa também receberá as bênçãos do Senhor Deus. Amém? Fiquem todos na santa paz de Deus. Bom, pessoal, vocês acabaram de acompanhar o testemunho desta jovem e foi um testemunho, meus irmãos, arrepiante sobre os poderes das trevas dominando as pessoas através da vaidade. Bom, meus irmãos, eu não quero me alongar muito nesse vídeo porque o testemunho da jovem já foi um pouco longo e se eu for falar muita coisa aqui, o vídeo vai ficar muito longo e vai ficar bem cansativo para vocês acompanharem. Mas, meus irmãos, eu preciso passar algumas coisinhas aqui para vocês e principalmente nós vamos ler alguns textos bíblicos que falam sobre a vaidade. Porque a jovem, meus irmãos, ela testemunhou sobre a vida dela, aonde ela estava presa, meus irmãos, na vaidade. Praticamente ela estava nas mãos de Satanás. E através do Espírito do Criador, ela foi liberta. Através de uma visão que ela recebeu, ela foi levada ao inferno e lá ela viu o que a vaidade faz conosco, além de nos levar para a perdição. Ela viu lá, meus irmãos, que isso nos afasta do Criador e nos coloca mais na presença do inimigo. Ela estava, meus irmãos, no mundo de Satanás, mas agora ela foi liberta e ela está no mundo do Criador. Ela vive para Deus. Meus irmãos, esse cabelão que vocês presenciaram nela, ela não tinha. Ela pintava o cabelo, passava química no cabelo, o cabelo caiu. Mas pela graça de Deus, ela está com o cabelo lindo novamente. É a vaidade que vai destruir muitas pessoas. É a vaidade que vai levar muitas pessoas para o inferno. Só para você ter ideia, meus queridos irmãos, o que tirou Satanás do céu foi a vaidade. A Bíblia fala, meus irmãos, lá em Isaías, que Satanás se viu se refletindo nas pedras preciosas e aquilo subiu ao coração dele. Ele se achou formoso, com a testa alargada e se viu maior do que qualquer anjo do céu e queria ser maior do que Deus, queria sentar-se ao trono do Criador. Olha aí, meus irmãos, aonde a vaidade nos leva. Então, meus irmãos, a jovem ela presenciou que lá no inferno vai ter muitas pessoas que estão colocando a vaidade em primeiro lugar. E sobre isso, meus irmãos, eu quero ler com vocês Provérbio 16,
é o provérbio que Salomão escreveu. Provérbio 16, versículo 18. Preste atenção, meus irmãos. Abra o teu ouvido para você ouvir o que a Bíblia nos diz sobre a vaidade. Diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Prestar atenção, meus irmãos. Quem caiu? Satanás. A queda. Ele desceu do céu. Foi a pior queda que Satanás teve. Subiu no coração dele a vaidade. Queria ser maior que Deus, queria sentar no trono do Criador. Olha aí, meus irmãos, se isso tem cabimento. A criatura querendo ser o Criador. Então, meus irmãos, talvez eu esteja falando aqui para algumas mulheres, para alguns homens que têm colocado a vaidade em primeiro lugar, gastando fortunas e fortunas com químicas no cabelo, com plásticas, ou talvez, meus irmãos, com procedimentos que vão até levar à morte. Meus irmãos, a palavra de Deus é bem clara. A soberba precede a ruína, e isso leva à queda. E isso aconteceu com Satanás. Ele era o regente do céu, era o anjo-chefe. E onde ele está? Foi lançado para essa terra para ser destruído para toda a eternidade do fim dos tempos. Meus irmãos, isso é muito sério. Agora eu quero ler com vocês, meus irmãos, mais um verso. Eclesiastes, meus irmãos, 1, versículo 1 e 2. Diz assim, presta atenção. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Quem escreveu isso aqui? O rei Salomão. O homem mais sábio depois de Jesus, que se passou por cima dessa terra. E ele fala, meus irmãos, que tudo é vaidade. É vaidade de vaidade. O homem que usufruiu de toda a beleza, de toda a riqueza e de várias mulheres, ele chega e escreve que tudo é vaidade. Nós precisamos pegar o que o rei Salomão escreveu e colocar sobre as nossas vidas. Porque Salomão, meus irmãos, lá no livro de Provérbios, ele nos dá vários conselhos sobre a vida. Vida amorosa, vida material, vida emocional, vida espiritual. Tudo isso tem lá. Se você quer ser bem sucedido na vida cristã, leia Provérbios. Você vai conseguir vencer tudo, meus irmãos. Porque ali está escrito o que o homem sábio escreveu sobre a vaidade deste mundo. Para nós encerrarmos, meus irmãos, eu quero ler com vocês 1 Timóteo 2, versículo 9 e 10. Isso aqui é para as mulheres. Mulheres, irmãs, preste atenção. Diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem de trajes honestos, com pudor e com modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas, como convém à mulher que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Prestar atenção, queridas irmãs. A jovem, no testemunho dela, ela falou que ela gostava de sensualizar, vestia umas roupas que não agradavam a Deus, colocava sobre si piercings. E Deus mostrou para ela que ela estava errada. A mulher cristã, ela se veste com modéstia, com pureza e santidade. Como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Foi o que nós acabamos de ler. Você está servindo a Deus, você professa ser uma cristã, um cristão, então faça isso com boas obras. Como?
Como você faz isso com boas obras? Colocando sobre si as vestimentas adequadas para um cristão. Não usufruindo de roupas sensuais. Não colocando sobre si joias, pérolas, vestidos caríssimos. Mas se vista com modéstia, como um verdadeiro cristão, como uma verdadeira cristã. A jovem, ela testemunhou. E Deus abriu os olhos dela. Esse testemunho é para abrir os olhos de várias mulheres e de vários homens aqui do Brasil e do mundo, porque a humanidade está precisando desse testemunho, porque infelizmente, meus irmãos, o mundo está se encaminhando para a perdição, porque tem um homem fazendo maquiagem, tem mulher cortando seu cabelo curtíssimo, tem mulher raspando a cabeça, colocando piercing, colocando sobre o seu cabelo química. E está ficando, meus irmãos, uma coisa horrorosa. Que Deus tenha misericórdia e piedade dessa geração. Porque essa geração de jovens estão literalmente se encaminhando para o lago de fogo do juízo final, que é o inferno. Bom, meus irmãos, espero que tenha ficado bem claro. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like e seu joinha nesse vídeo, para que esse vídeo pegue mais engajamento, para que mais pessoas, mais irmãs sejam alertadas sobre a vaidade, para não irem para o inferno. E se porventura você ainda não é inscrito aqui nesse canal e gosta do tipo de conteúdo que nós estamos abordando aqui, que são sonhos proféticos, visões proféticas, revelações proféticas, arrebatamento de espírito, como essa jovem teve, gosta desse tipo de conteúdo? Então se inscreva aqui nesse canal, porque aqui nós teremos muito conteúdo a esse respeito. E dentro do mais, meus queridos irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.